Paz do Senhor, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Começamos o culto no nome do Senhor Jesus, né? Feche teus olhos por um momento. Feche teus olhos por um momento, vamos estar orando. Vamos entregar tudo nas mãos do Senhor. Faça teu pedido de oração, aquilo que você precisa. Hoje é dia de nós buscar o Senhor mais uma vez. Sexta-feira, estamos cansados, às vezes de trabalho, mas é um dia de renovo espiritual. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui na Tua presença, Pai. Esse povo a qual chegou nesse santuário, venham aqui, Senhor, talvez uns com dificuldade, outros precisam de orações, outros têm problemas no casamento, talvez outros vieram só te agradecer, meu Deus. Mas diante de tudo isso, nós clamamos ao Senhor e buscamos a Tua presença, Pai. Nós buscamos a face daquele que vive, daquele que reina e tem todo o poder. Aquele que esteve morto, mas ressuscitou. Aquele que tem o poder, domínio, honra. Aquele que sujeita principados, potestades. Nós clamamos o nome de Jesus. Pai, nessa noite o Senhor tem autoridade de curar, de libertar. O Senhor tem curar, de fazer com que ocorra aqui dentro um milagre segundo o Teu querer, meu Deus. Nós clamamos, meu Deus, o nome de Jesus, para que nesta noite seja uma noite poderosa na Tua presença, Pai. Que as pessoas que entraram aqui com problemas saiam daqui com soluções. Que as pessoas que entraram com dificuldades saiam daqui, Senhor, com aprovações da Tua parte. Que todo espírito contrário caia por terra e bata em retirada. Nós demos uma ordem para que todo mal, todo mal em nome de Jesus se afasta desse lugar. A Bíblia diz que o Senhor dará ordem aos Teus anjos a nosso respeito. Senhor, manda uma comitiva de anjos poderosos de guerra para combater contra o inferno nessa noite. Cerca esse lugar, meu Pai. Anjos poderosos, ministradores da Tua parte. E o Espírito Santo tem liberdade nessa noite de atuar. Assim como, Senhor, todas as vezes nós se sujeitamos ao Espírito Santo. Espírito Santo é bem-vindo nesse lugar. Tu tem todo o poder, domínio e honra. Nós se sujeitamos, vamos louvar, estamos orando, buscando a Tua face. E tudo isso entronamos ao Teu santuário lá nos céus, Pai. E que nesta noite esse santuário terreno também, Senhor, faça parte do céu. Que o Teu reino seja estabelecido, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. E você diz assim: Espírito Santo, você é bem-vindo nesse lugar. Aplauda o Espírito Santo, aplauda Ele. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu queria que colocasse lá no quadro Isaías 43, versículo 13. Vou ler 2 versículos aqui e já estaremos cantando a Deus. Isaías 43, versículo 13. Se pudesse colocar o 12 primeiro, coloca o 12 primeiro. A Bíblia diz que Deus então está falando com Isaías relatando. Ele diz assim: eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minha testemunha, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda que antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amém? Você pode dizer para o teu irmão: se agir Deus nessa noite, quem é que pode impedir? Irmãos, ninguém pode impedir. Vocês imaginam que um pouquinho antes, no capítulo 43, versículo 1 em diante, ele começa a fazer as promessas para o povo de Deus. Ele diz: ainda que tu andares pelas águas, elas não vão te submergir. Ainda que tu passares pelo fogo, ela não vai te queimar. Isso é uma promessa, irmãos. Uma promessa para o povo de Deus. E ele continua dizendo: vocês são o meu povo, vocês são as minhas testemunhas. E diante disso, eu sou o Senhor, e outros deuses não podem ter. Deus estranho não houve entre vós. Amém? Só existe um Deus. Ele não é o Deus da IPAB, ele não é o Deus da católica, da espírita. Não, ele é. Deus não tem monopólio de igreja. Deus, ele é o único, se as pessoas seguirem a palavra. Esse Deus está acima de todas as religiões. Mas como é que eu posso encontrar esse Deus? Dentro da sua palavra. A Bíblia fala mais ou menos em 43 versículos, na Bíblia que eu achei, mas tem muito mais. Ele diz assim: aquele que me procura dentro do livro, ali ele testifica de mim. Verificai as escrituras, porque elas falam de mim. E outras palavras também que dizeis que eu venho através de um rolo do livro.
E esse testifica de mim também. E várias passagens em Isaías fala que Deus vem através da palavra. Então em 1 João diz assim, ó: e o verbo se fez carne, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é que é o verbo? Jesus Cristo encarnado, aquele que se fez homem, que habitou dentro do ventre da Maria, através do Espírito Santo ela gerou ele. Esse é Jesus, o verbo, a palavra encarnada, a palavra que se fez carne. Não é encarnação, não confunda, irmão. Encarnação não existe. Para nós, quando nós morrermos, só existe o juízo, o céu ou o inferno, amém? Mas a palavra encarnada significa que Deus, o nosso Deus, ele se fez menino, se fez homem. Ele nasceu através de uma mulher, mas o seu DNA não era terreno, era do Pai que está nos céus. Porque o anjo Gabriel anunciou a Maria, diz: olha, você vai gerar. Ela disse: mas eu sou moça virgem, eu não casei, eu estou prometida a José. E aí, como é que pode acontecer isso? O anjo Gabriel anunciou que o Espírito do Senhor cobriria Maria, a sombra do Altíssimo. Naquele dia em diante, então, Maria ficou grávida, E José, percebendo que Maria estava grávida, queria deixar Maria de madrugada. E quando ele chega na porta, a Bíblia diz que o anjo avisa ele em sonhos, Ele sonhou com isso e disse: não deixa, porque o que está na Maria provém do Senhor, é o Salvador, aquilo que estava prometido desde a antiguidade. A Bíblia diz que Deus crucificou Jesus antes mesmo da terra existir. Como é que pode isso? Porque o único lugar que tem tempo, o único lugar que o tempo corre, que existe relógio, aqui no céu não existe isso. Passado, presente e futuro está tudo ao mesmo tempo. E Deus é onipotente e onisciente, onipresente, eterno, e transcendente. Ele transcende todas as coisas. E Ele tem curado vocês, Ele tem cuidado de vós, que diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz assim: entregai as vossas dores, preocupações, as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Então nessa noite, vira para o teu irmão e diz assim, ó: agindo Deus, muito fraquinho, você tem que chacoalhar, ó, diz assim, ó: agindo Deus, quem vai impedir? Ninguém pode impedir, irmãos? Um dia Moisés chega diante do mar vermelho, está lá o mar, e ele olhando e diz: agora as águas vão me impedir de eu passar. Deus disse: não Moisés, toca o cajado nas águas, que as águas vão se abrir. Quando Moisés tocou o cajado nas águas, as águas foram obrigadas a obedecer. Porque agindo Deus, não existe nem mar que pode impedir o agir de Deus, amém? Se agindo Deus, quem vai impedir? Deus está perguntando, não existe homem, criatura. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que Ele sujeita principados, potestades, que Ele joelhou todo o joelho debaixo dele, que não existe nome acima de todo nome, que é Jesus Cristo o Senhor. Quando Jesus fala isso em Filipenses 2, Ele diz que o câncer não é nada, porque toda doença, a AIDS, qualquer enfermidade tem um nome, e todo nome tem que se sujeitar a Jesus Cristo. Então nessa noite, aquilo que está atrapalhando a tua vida, ela vai se dobrar diante do poderoso Jesus Cristo o Senhor. Ele vai agir nessa noite e nada vai poder impedir. Você crê? Aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele. Aleluia. Levante suas mãos aos céus. Feche seus olhos neste momento. É o momento de adorarmos ao Senhor Jesus, porque Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória. Nós sabemos que muitas vezes, mesmo com a nossa carne fraca, ou mesmo não sabendo o que fazer, nós sabemos que a palavra de Deus diz que não devemos nos preocupar com o dia de hoje. Não devemos nos preocupar com o que temos de comer ou vestir, porque o Senhor cuida de nós em todos os dias. Basta cada dia o seu mal, amém? Vamos crer nas palavras do Senhor, na promessa de Deus nessa noite. Aleluia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Aleluia. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tu
tudo pode passar, teu amor jamais me deixarás. Aleluia. Sempre há de existir, existe sim, nova manhã preparado pra mim. Eu creio sim, Senhor, preparado pra mim. A Ti vamos clamar, Senhor, todos os dias. A Ti eu vou clamar, diga isso, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixarás. Sempre há de existir, sempre há de existir, nova manhã preparado pra mim. Oh, eu creio sim, Senhor, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo a Ti, eu me rendo aos Teus pés, és tudo. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, dar o meu melhor, Senhor, para prosseguir nessa jornada. Oh, eis-me aqui. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso. Eu me lanço
preciso, Deus, que eu preciso e necessito. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Aleluia. Eis-me aqui, amado Senhor, Jesus. Eis-me aqui, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro sim, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Sim, Senhor, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei. Permaneça neste lugar. Essa casa é sua, Senhor. Essa casa é tua, Deus. Oh. E quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Tu és digno, Deus, Tu és maravilhoso. Te adoramos, Senhor, te adoramos, nos prostramos diante de Ti, Rei. Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Todo-Poderoso, o Leão da tribo de Judá. Nos rendemos, nos prostramos diante dos Teus olhos de fogo neste momento. E quem é o Rei da glória? Diga isso. Ele é Jesus, Ele é Jesus. Nada pode contra Ele. O Rei da glória, quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Ei. Quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Senhor, Tu és maravilhoso. Quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Somente a Ti, Deus, eu quero sim. Eu quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Me amou, me amou. Só quero ver você, só quero ver você. Queremos te ver somente a Ti nessa noite. Só quero somente ver a Tua face, meu Deus. Somente ver o Teu rosto brilhando neste lugar.
sobre nós. Brilha sobre nós, Jesus. Seja o centro neste lugar. Este momento é teu com o Senhor. Desfrute deste momento. Muitas vezes eu estou na minha casa sozinha. E um dos melhores momentos de adoração, preste atenção, de adoração que eu tenho com o meu Senhor é no meu lugar secreto. Não é somente no meu quarto, ajoelhada, meu amado. É lavando a louça, limpando minha casa, trabalhando. Hoje, pela manhã, eu estava lá editando umas fotos. Quem sabe, né? Eu estou tirando algumas fotinhas. E eu estava editando, de repente, comecei a orar e falar com o Senhor. Do nada, eu senti uma presença tão maravilhosa. Eu parei de mexer no meu computador e chorar. E chorei. E chorava porque eu sentia a presença dEle. Como se algo muito, muito forte, algo muito... É simples, mas é forte demais. E isso é necessário. Sabe, este momento de estar com Ele, este momento de ter Ele como teu amigo, de ter Ele como teu melhor amigo. É necessário isso, meu amado. Não somente na igreja, mas você precisa ter Ele como teu melhor amigo na tua casa. Ele precisa ser o centro. Ele precisa ser o centro das nossas vidas. Quando nós colocarmos Jesus como centro da minha casa, da minha vida, do meu trabalho, de tudo, todas as coisas vão andar conforme a vontade dEle. Porque muitas vezes não é a minha vontade, mas é a vontade dEle que permanece. Mas é isso que nós teremos que ser. É isso que nós teremos que ser todos os dias, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E não somente aqui eu pulo, não é somente aqui que eu choro, não é somente aqui que eu danço, é todos os dias, porque Ele me salvou, Ele me curou. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Essa casa é sua. Venha habitar todos os dias, Senhor. Te damos liberdade aqui, meu Pai. Tudo aqui é teu. Essa casa é tua. Nós pertencemos a ti, Senhor. Ó, tenha liberdade aqui. Vem dançar comigo. Vem, ó meu amado. Eu te espero todos os dias. Comigo, vem, ó meu amado, eu te espero todos os dias, e vem dançar comigo, vem, ó meu amado, eu te espero todos os dias, oh, eu anseio todos os dias, e vem dançar comigo, vem, ó meu amado, eu te espero todos os dias. É assim que tem que ser a sua canção pra Ele. Vem dançar comigo, vem dançar comigo, vem, ó meu amado, eu espero todos os dias. Diga isso pra Ele. Vem dançar comigo, vem, ó meu amado, eu te espero todos os dias. Todos os dias te esperamos, amado. Glória a Deus. Aleluia, aplauda Ele. Tu és digno, Tu és santo, santo, Rei dos Reis. Aleluia. Toma o teu assento por um momento. Toma o teu assento. Nós já vamos receber o Lucas.
Lucas para estar pregando aqui, né? Vem aqui, Lucas. Amém? Vocês conseguem ouvir bem lá embaixo? Sim. Queria que você apontasse tua mão direita para cá, assim, faz um gesto. Né? Você vai abençoar o Lucas e eu também vou abençoar para que ele possa pregar a palavra de Deus. Amém? Diz assim para o teu irmão, nós vamos ouvir a palavra. Né? E ninguém vai tirar minha atenção. E eu não vou ouvir o que eu quero, mas o que eu preciso. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, o teu povo falou, e eu creio que eles falaram a verdade, meu Pai, que querem ouvir o que é preciso. Nós precisamos ouvir a tua palavra, Pai, porque a tua palavra liberta, a tua palavra tem poder, e a tua palavra consola, conforta, e nessa noite traz o mundo espiritual a esse lugar, meu Pai, que os céus estejam abertos sobre esse lugar, que os teus anjos ministradores, a tua parte, estejam ao redor dessa igreja, que o Espírito Santo tenha liberdade de trazer aos pensamentos do Lucas a tua palavra, Pai. Eu creio que ele estudou, eu creio que ele aprendeu a tua palavra, mas, Senhor, mesmo assim ele conta contigo 100%, para trazer as coisas espirituais, que vêm do Espírito, que vêm da alma, do homem não tem proveito, mas que vem do Espírito do Senhor, Pai. Porque todos nós precisamos justificar, Senhor, diante de Cristo, as nossas vidas. Somente o sangue pode nos justificar. E que nessa noite o Espírito Santo dá liberdade, para que o pastor Lucas possa estar pregando a tua palavra, no nome de Jesus. Assim seja. Amém. Aleluia. A paz do Senhor, meus amados. Amém? Quantos estão felizes por estar na presença do Senhor? Amém? Este é o melhor lugar que você poderia estar nesta semana. Não é a igreja apenas, mas é nos pés do Senhor. Amém, meus amados? Eu quero te convidar nesta noite a abrir a tua palavra. E quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Quantos trouxeram a espada? E você pode levantar bem alta a tua espada? Aleluia. Abra a tua Bíblia, ou ligue a tua Bíblia, no livro do Evangelho de João, capítulo de número 19. Quero trazer apenas uma reflexão ao teu coração. Eu tenho certeza, sabe, queridos, enquanto você procura aí, sabe que um pregador, um pastor, um profeta, um apóstolo, um homem de Deus, antes mesmo de ele trazer a palavra para a igreja, de ele pregar esta palavra, pegar o microfone numa plataforma e poder liberar uma palavra ao coração da igreja, ou exortação, ou uma palavra profética, não sei, qualquer tipo de palavra, antes mesmo da palavra chegar à nossa boca para pregar, em primeiro lugar, Deus fala com o pregador. É impossível eu pegar o microfone para pregar a você, ser a boca de Deus nesta noite, se Deus antes não fala comigo. Então eu quero já fazer uma notificação antes de qualquer coisa. Eu vou trazer uma palavra ao teu coração, mas antes dessa palavra chegar para você, Deus está falando comigo também. Amém, queridos? Isso, a verdade, é para qualquer homem de Deus, qualquer pastor que prega, qualquer pastor, ministro que pega o microfone para ministrar a palavra, em primeiro lugar, se ele é homem de Deus, Deus está falando em primeiro lugar com ele. Amém, meus amados? Eu quero ler a palavra de Deus com vocês, no livro do Evangelho de João, capítulo de número 19, versículo de número 34. Nós vamos ler o versículo 34 e o 35. Todos encontraram? Diga amém. Se alguém não encontrou, diga misericórdia. Ufa, aleluia. Assim diz a palavra de Deus. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Repita comigo, sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz. Quem que estava testemunhando? Era João. O próprio escritor estava testemunhando. Ele viu o que aconteceu. Vou ler de novo. E aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vocês possam crer. Até aqui. Feche os teus olhos. Pai, nós lemos a tua palavra, nós lemos a tua digníssima palavra. Nós sabemos que, Senhor, esta palavra é viva e eficaz. Senhor, ela é mais afiada do que uma espada de 2 fios, Senhor, que penetra, que pode separar medula e osso, Pai. Pai, no nome de Jesus, eu te peço uma coisa nesta noite. Fale com a tua igreja. Da mesma forma, Senhor, que nestes dias o Senhor tem falado ao meu coração. Eu peço que a tua misericórdia esteja sobre nós.
Obrigado pela leitura da tua santa e bendita palavra. E nos dê um recado que venha da tua parte, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode repetir de novo: sangue e água. Uau! Impressionante! Queridos, eu sou apaixonado por ler os evangelhos. Outro dia um jovem chegou para mim e falou assim: ei, pastor Lucas, eu estou com um problema de leitura bíblica e eu quero começar a ler a Bíblia. O que o senhor me ajuda? O que o senhor me indica? E ele falou assim: eu estava lendo lá o livro de Levíticos, o livro de Gênesis. Eu falei: não, meu amado, o livro de Gênesis e Levíticos vai ser para um segundo momento para você vai começar agora nos evangelhos. Porque os evangelhos vai falar diretamente de Jesus Cristo, nosso Senhor. Os evangelhos vai falar diretamente ao nosso coração, do nosso Criador, do Cristo que morreu por nós. Sabe, queridos, eu amo esta passagem de João, porque o capítulo 19 inteiro ele está falando sobre a crucificação. Ele está falando do momento mais difícil que Jesus passou. O momento mais doloroso, o momento mais complicado da história de Jesus. É o capítulo de número 19. Só que é interessante que quando nós estamos lendo uma história que não é agradável, que é triste, nós queremos correr para que acabe logo. Muitas vezes eu estou lendo, meditando neste capítulo ou em algum livro que fale da morte de Jesus. Eu quero ler logo e eu quero que acabe porque é agonizante. Só que muitas vezes esses dois versículos passam junto na nossa leitura. E essa passagem está dizendo exatamente o momento que Jesus já está morrendo. Sabe, queridos, a medicina nos ensina algo. Ela diz que o corpo humano, ele é composto de 3 coisas. Estou falando da medicina, não estou falando nada espiritual, estou falando da medicina. A medicina fala que para você entender o corpo humano, você tem que entender que o corpo humano ele é composto de carne, de osso e de sangue. Isso é a medicina explicando. O lado espiritual nós diríamos que o corpo humano é composto de corpo, alma e espírito. Mas a medicina segue batendo na tecla, dizendo que é composto de osso, de carne e de sangue. A medicina também te explica que 7,8% do peso do teu corpo é sangue. 7,8%. Ou seja, se você pesa 100 quilos, 7,8 quilos é sangue dentro do teu corpo. Sabe o que significa isso? Que sem sangue nós morremos. Sem sangue rodando em nosso corpo, nós morremos. A Bíblia Sagrada nos ensina, ela está falando de sangue. Sabe, queridos, que o sangue, ele é tão importante, porque se a medicina fala que o corpo é carne, osso e sangue, somente osso você não vai conseguir ter vida. Somente osso vai ser só em Ezequiel. Ezequiel ali no vale de ossos secos. Somente ali. Se você só tiver osso, você não vai conseguir caminhar. Agora, se você tiver carne somente, tampouco vai conseguir fazer nada. Porque a carne sozinha ela é morta. Agora, queridos, quando o sangue começa a entrar dentro do teu corpo, e o teu corpo, esse sangue começa a correr nas veias, sai do dedão do pé e vai até o fio de cabelo, então o seu corpo começa a ter movimento, a tua vida começa a ter movimento. Para que você possa viver, é necessário ter sangue. É sangue. Agora, trazendo para os dias para o lado espiritual, para os dias atuais, eu poderia te dizer o seguinte: é impossível nós vivermos sem o sangue de Cristo em nós. É impossível nós seguirmos a caminhada sem viver com esse sangue, nós estarmos debaixo desse sangue. É impossível nós vivermos e seguirmos caminhando sem estarmos debaixo do sangue. Se você não tiver sangue, o carnal você vai morrer, mas se você não tiver o sangue espiritual, você também vai morrer. Nesse exato momento, Jesus ele está agonizando na cruz. Se você ler versículos antes, que eu li aqui, até o Maurício outro dia ele pregou sobre o versículo 33, 32. Só que se você ler versículos antes aqui, Jesus está passando pelo pior momento. A palavra começa a relatar que Jesus, ele está ali em um lugar chamado cruz. Olhem para o seu lado direito, a cruz. Sabe, queridos, a cruz, na verdade, para os dias de hoje, ela é o símbolo do cristianismo. A cruz, hoje, é muito comum você entrar dentro de uma igreja evangélica e você procurar dentro do templo uma cruz.
Porque a cruz se tornou o símbolo do cristianismo. Antigamente, na história bíblica, o símbolo do cristianismo era o peixe. E segue sendo, porque tem uma história. Mas hoje, nos dias atuais, é comum você entrar dentro de um templo cristão e buscar a cruz. E por isso que nós temos uma ali. E nós vemos o véu lindo, branquinho ali em volta da cruz. Mas eu quero te contar uma coisa. Se nesta noite entrasse um romano ou um hebreu aqui, eles sairiam daqui correndo. Eles sairiam daqui gritando. Eles estariam dizendo assim: sai, sai, eu tenho que sair deste ambiente. Porque eu enxerguei uma cruz. E alguns deles iam começar a gritar para nós, dizendo o seguinte: esses aí matam alguém. Se um hebreu estivesse dentro desta casa ou entrasse por engano aqui e olhasse uma cruz, ele ia falar assim: opa, aqui eu não posso ficar porque cruz é significado de morte. Cruz significa morte. A cruz ali, para um hebreu, significava amaldiçoado. Para um romano é um instrumento de tortura. A cruz era colocado a pior pessoa da época para ficar colocado naquela cruz. Sabe, queridos, a cruz era para a pior pessoa daquela época. Se nós pudéssemos parafrasear, a cruz seria o lugar de um estuprador, seria um lugar de alguém um homicida talvez. A cruz seria para aquela pessoa que na verdade uma cadeia não teria um significado. A cruz era o pior lugar que alguém poderia ficar, era a pior morte, era a morte de cruz. Por isso que o romano ou o hebreu, muitas vezes eles iam olhar e eles iam parar para pensar e falar assim: opa, ali nesse lugar ali, alguém morre porque pecou, alguém morre por algo. Agora, queridos, amados irmãos, se eu pudesse te dar um tema desta mensagem, eu colocaria o poder do sangue de Jesus. Sabe, queridos, a mesma cruz que é para um amaldiçoado foi aonde o meu Jesus estava. Nesse momento que nós lemos desta passagem, Jesus está na cruz. Jesus está passando o pior momento da história dele. Todos estão gritando para Jesus: crucifiquem-o! Matem-o! Estavam fazendo grupinhos: matem-o, 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 crucifiquem-o. Era isso que eles estavam gritando naquele momento. Jesus, ele pega a sua cruz, que pesava mais ou menos 136 a 140 quilos. Sabe que existem tipos de cruz, mas eu não quero entrar na tipificação da cruz. Mas a cruz era o momento mais triste, porque a pessoa sabia que ela ia sofrer para chegar até o lugar. E quando chegasse no lugar, ela ia morrer ali. Jesus estava passando por um momento onde eles pegaram uma coroa de espinho. Uma coroa de espinho muito afiado, pior do que uma agulha. O pastor outro dia estava falando que quando ele esteve em Israel, ele viu os espinhos como eram. Eles pegaram uma coroa de espinho, colocam na cabeça de Jesus, e com uma madeira eles davam as pauladas para que o espinho batesse e entrasse dentro da cabeça de Jesus. Tudo isso na cruz. Jesus caminha mais ou menos quase 2 quilômetros ali, no caminho até chegar em Gólgota. E quando ele chega em Gólgota ali, ele encontra o lugar. Aí vem um momento mais complicado. Eles pegam pregos de mais ou menos 18 centímetros assim, bem afiadinho, bem preparado. Coloca a mão de Jesus e prá! Aí pega um outro prego e fala assim: não é só naquela, vamos puxar um pouquinho, vamos destroncar o braço dele mesmo, e vamos colocar o outro prego na outra mão também. Aí amarram os pés do meu Jesus, que já está com a coroa de espinhos. Então Jesus, ele fica colocado na cruz. Ele abre os braços e ali ele está amarrado, ele não tem movimento. E a Bíblia começa a falar que nesse momento de angústia, o sangue dele começa a vibrar. Então ele começa a ter febre, ele começa a ter os picos de febre, as convulsões. Ele começa então a ter momentos de alucinações. Então ele acorda, desperta, porque o sangue dele começa a gritar ali dentro, começa a acelerar. E Jesus ali na cruz, ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Um paulista não saberia nem dizer sobre isso, mas talvez você, gaúcho, sabe o que é uma ovelha muda ao matadouro. Ele foi caladinho, sem abrir a boca,
você só escutava os gemidos, só escutava os gritos internos de Jesus da dor, só escutava os momentos de dor dele no meio da caminhada até o momento ali. E a Bíblia começa a dizer que chega num versículo ali, que Jesus já está tão aflito, com tanta dor. E aí Jesus olha para cima e ele fala o que o Maurício pregou outro dia, tetelestai, está consumado. Mas sabe que eu quero te contar só mais uma coisinha só. A morte de Jesus não foi a dor. Sabe como que foi a verdadeira morte de Jesus? Ele estava colocado na cruz. E o peso do seu corpo estava colocado em cima do pulmão de Jesus. Porque ele estava amarrado, ele não tinha movimento. Então o pulmão, o peso todo do corpo caiu em cima do pulmão. Então Jesus começou a não ter mais força para respirar. Ele começou então, na verdade, alguns historiadores dizem que ele morreu asfixiado. Provavelmente ele morreu sem ar. Porque ele já não tinha mais força, com todas as dores e a febre, tendo os picos de febre, ele morre. Só que é muito interessante, que no versículo ali 32, 31, se eu não me engano, Jesus ele está ali, e ele fala assim, está consumado. Está consumado. Alguns versículos antes do que eu li. Está consumado. E ele abaixa a cabeça. A Bíblia segue dizendo que os soldados logo em seguida vêm ao encontro de Jesus. Os soldados se aproximam de Jesus. E eles vieram para quebrar as pernas mesmo. Porque ele já estava ali. Então a única forma de que ele morresse rápido era quebrando as pernas. Porque aí o peso completo ia cair em cima dele. E em minutos ele ia morrer. Então quando eles chegam e ele olha, está consumado. Ele fala assim, esse aqui já morreu. Não vamos quebrar as pernas dele não. Então, como um costume da época, daquele que ia para a cruz, eles pegam uma lança bem afiada. Eles afiam um pouquinho mais a lança, uma lança grande, de aproximadamente 44 centímetros, ponte aguda. E a Bíblia fala que eles com uma lança colocam ao lado de Jesus, aproximadamente próximo da costela de Jesus, porque aí seria o momento pique, o momento ápice da morte dele, porque ia perfurar o pulmão de verdade, aí ele não ia ter mais força para respirar mesmo. Então eles colocam a lança do lado de Jesus, perfura, só que algo acontece aí. Algo acontece, Jesus já tinha entregue tudo, mas algo poderoso acontece neste momento. Quando ele coloca a lança, ele simplesmente encosta a lança. E a Bíblia nos relata que de Jesus sai água e sangue. A Bíblia começa a nos dizer que duas coisas poderosas saem dele. Alguns estudiosos também falam que esse momento seria essa água e esse sangue seria o último do último de Jesus, ele tinha que soltar. Água e sangue. Água representa a vida e sangue pureza. Quando você ver sangue na palavra de Deus, significa pureza. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo número 53. Versículo de número 1. Isaías 53. Versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos tanto. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado
pecado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, ele levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, feridos de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como uma ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Sabe a notícia que eu tenho para te dar nesta noite? Sabe a notícia que eu quero te dar? Tudo isso que eu relatei para você foi por mim e por você. Ele morreu na cruz por mim e por você, pelos teus pecados, pelos meus pecados. Foi por mim e por você, foi pelas tuas falhas. Ah, filho, filha, foi por você. Ramandacai. Ele morreu por você, ele morreu pelas tuas iniquidades, por mim e por você, meu amado. Por isso que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Por isso que o peso que estava sobre as minhas costas, ele levou sobre si na cruz do Calvário. Queridos, eu senti no meu coração de falar sobre a cruz para você. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não falamos mais da cruz de Cristo, e é necessário lembrarmos qual que é o teu pecado hoje, qual que é a tua falha. Qual é, igreja? O que você está falhando? O que você falhou? Pelos teus pecados, ele morreu na cruz. A cada punhalada nas costas, ele lembrava do teu nome. A cada vez que batiam na cabeça dele, doía, ele lembrava assim: opa, é o Lucas. É o Lucas que daqui 2000 e alguns anos eu vou estar ali, eu vou ver ele ali. É pelo Oséias, é pela Maíra, foi por mim e por você. Só que, queridos, eu quero te contar uma coisa, um relato bem rápido, eu já vou terminar em alguns minutos. Existem alguns efeitos que este sangue, eu não vou conseguir falar dos efeitos do sangue e da água, mas eu quero falar só o efeito do sangue para você entender isso hoje. Existem alguns efeitos que este sangue que saiu de Jesus, este sangue que quando perfuraram ele, as últimas gotinhas de sangue, existiu alguns efeitos e que segue até os dias de hoje. Quer ver só um dos efeitos disso? Abra a tua Bíblia comigo em Efésios, capítulo de número 1. Eu vou ser bem rápido, que eu teria 8 efeitos para te contar, mas eu não vou ter tempo. Eu vou contar somente alguns, 7 só, não, estou brincando. Vou te contar 5 apenas, mas eu vou ser bem rápido. Vou terminar no meu tempo, certinho, entregar para o pastor. Existem alguns efeitos deste sangue que saiu de Jesus na cruz. Você já entendeu que o que ele fez ali na cruz foi por mim e por você, amém? Você consegue entender que qualquer pecado que você tenha cometido hoje, ele já morreu na cruz por você? Quantos entendem isso? Você conseguiu entender que se você falhou ontem, hoje você se arrependendo, você pode olhar para a cruz e seguir a ele, amém? Todos entenderam isso? Então, como você já entendeu isso, existem alguns efeitos então do sangue. O primeiro efeito dele está em Efésios, capítulo 1, versículo, vamos ler o 3 até o 7. Coloca aqui na tela para mim. Diz assim a palavra de Deus: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Pode seguir, até o 7. Também está aqui, desculpe. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si, nos amou. Aqui está.
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da graça. É a primeira base para você, é a base da redenção. Pelo sangue de Cristo vertido na cruz, hoje nós temos redenção. Redenção, eu vou te explicar o que é redenção. Redenção no significado diz assim: auxílio, proteção que livra de situações difíceis e te dá salvação. Isso é o dicionário Aurélio que diz. Redenção, de novo, dicionário Aurélio: auxílio, proteção que livra de qualquer situação difícil e te traz salvação. Pelo sangue de Cristo na cruz, Ele te livra de qualquer situação. Entendeu bem? Era isso que eu queria. Era isso que eu almejava, que quando nós entendermos que nós temos a redenção pelo sangue de Cristo, querido, passe dias maus, passe situações difíceis, Ele é contigo. Passe qualquer coisa, Ele te deu a primeira base, a redenção. Redenção dos seus pecados, das suas falhas, das situações difíceis. Ele coloca sobre si na cruz. O segundo elemento do sangue está ali em 1 João capítulo número 1, versículo de número 7. Meu Deus. Rabandacai. 1 João capítulo de número 1, versículo 7 diz assim, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, pelo sangue Ele te purifica de todo pecado. Qual é o teu pecado? Qual que é? Fala, pensa aí, pense em algo que você cometeu, que você fala assim, falhei, estava tudo bem, mas agora, não. Qual que é? Quero te contar uma coisa, filhão. O elemento que Ele te traz no sangue, quando a última gotinha de sangue caiu dele, é a purificação dos teus pecados. Sabe uma coisa, meu amado? Pecado confessado é pecado perdoado. Pecado confessado é pecado confessado é. Você entende isso? Você consegue entender isso? Por isso que Ele morreu na cruz, por esse motivo. Por isso que quando você começar a olhar, que Ele estava chegando no Gólgota ali, Ele falou assim, meu Deus, quantos já assistiram a Paixão de Cristo aqui? Queridos, quando você sabe que a Paixão de Cristo ali não é uma réplica perfeita, não. Aquilo ali é somente uma pequena amostra. Não aquela Paixão de Cristo antiga, que você via Jesus do olho azul. O pastor sempre fala loirinho. Sabe, porque o gaúcho, a maioria aqui é tudo loiro, do olho azul, do olho verde. Você anda aqui, aí você, de repente você pensa, meu Jesus deve ser loiro, do olho verde, azulzinho. Não sei. Não. É aquele Jesus que, a verdade, a palavra de Deus fala que Ele não tinha formosura. Ele não era formoso. Sabe que no ano de 2003, se eu não me falha a memória, a revista Veja, ela lançou um artigo e a capa da revista estava escrito assim, e se Jesus fosse assim? Era uma pergunta. E tinha cara... Sabe daqueles atiradores do Iraque? Barbudão, assim, cabelo tudo durinho pra cima, assim, e bem sério, assim, Aí embaixo, bem pequenininho, depois procurem, se Jesus fosse assim. Vocês vão ver a capa da Veja. E embaixo tinha um letreirinho assim, bem pequenininho. Você, crente, seguiria? E se Ele fosse assim? Porque a palavra de Deus fala que Ele não tinha hermosura, Ele não era formoso. Ele não era aquele lindão. Porque a gente canta assim, lindo, lindo, lindo és, glória, glória. Ele não tinha formosura. Não estou falando que é uma heresia, não. Nós estamos cantando a lindeza da tua glória. Porque a formosura ele não tinha. Ele não era aquele cara fortão, aquele que você pensa, chegou. Tipo eu, assim, não era. Imagina, não era assim, fortão, bonitão, assim que nem eu, barbudo. Não, ainda que tenha Jesus no nome, mas não. Entende? Ele não tinha formosura, cara. Mas Ele era Jesus, cara.
Parece com Jesus, cara. Era Jesus. Foi por minhas transgressões. Ele foi ali na cruz, cara. Tem vontade de gritar e chorar, sabe por quê? Porque eu estou falando do meu amado. Quando eu vi a minha esposa cantar aqui, eu vejo ela com todas as garras, eu tenho vontade de chorar, porque foi por nós que ele morreu. Foi por minhas transgressões, foi pelos meus pecados, ele foi para a cruz. Aí sabe o que eu vejo? Aí eu começo a pensar, eu pequei ontem, cara, eu tenho que pregar. Eu cantei ontem, mas eu tenho que evangelizar. Aí eu começo a falar assim, mas eu não sou digno. Aí Jesus fala assim, é verdade. Ai, Senhor, mas eu não posso. É verdade, você não pode. Aí eu começo, ai, Senhor, mas eu não tenho que pregar. Ele fala, não deveria mesmo. Aí eu falo, mas isso. Ele fala, é verdade, mas eu já morri por você, então vai e faz. Tô doidão. Tô mesmo, cara, porque quando eu estava falando de Jesus hoje à tarde, ele me pegou ali na hora que a Maíra veio para cá, cara. Você entende? Porque é o seguinte, na verdade nós não éramos dignos de estar aqui, mas foi por mim e por você, cara. Ele morreu já. Aí sabe o que você tem que fazer? Senhor, eu pequei, mas Senhor, está nas tuas mãos, perdoa, eu vou mudar. E segue fazendo o teu ministério, segue pregando, segue falando do amor dele, segue falando, sabe por quê? Porque ele já morreu na cruz, queridão. Você não vai ter que morrer na cruz, sabe por quê? Quando nós lemos ali na passagem, em Lucas, quando fala assim, pegue a tua cruz e siga-me. Aí você começa a falar assim, olha só, vê se é só da minha cabeça, tá? Mas vê se a religião não te ensinou assim. Quando a gente fala assim, pega a tua cruz e siga-me, quando Jesus falou isso, aí você começa a falar assim, cara, eu estou com uma enfermidade, é a minha cruz. Ih, cara, o Wesley está passando por dificuldade, é a tua cruz, cara. É a tua cruz aí. Amém? Nada. Está amarrado. Aí você começa assim, mas eu estou passando por um monte de prova. Aí alguém chega para você, ei, filho, é tua cruz. Está carregando a cruz, hein? E essa cruz é pesada, hein? Aí o irmão, sem querer, meu pai teve câncer. Eu lembro de um rapazinho que chegou para mim e falou assim, a cruz do teu pai é pesada, né? Vai morrer, Não vai morrer nada, ele bebeu a vida inteira. Ele está pagando, tem as consequências do que ele fez. Só que sabe o que eu quero te dizer? Quando ele fala assim, pegue a tua cruz e me siga, ele está falando assim, negue a si mesmo antes. Sabe o que ele está querendo te dizer? É que assim, se você peca, você vai lutar para não pecar mais. Se você falha, filha, cuida para não falhar mais. Pega a tua cruz e vamos junto. Caminha junto. Se você tem algum problema com o teu irmão, negue a si mesmo e me siga. Se você é aqueles que falam mal de todo mundo, para. Pegue a tua cruz, negue a si mesmo, confessa e siga. E siga. É simples. Sabe por quê? Porque a purificação de pecado ele já te deu, a redenção também. Vamos seguir, eu tenho que terminar. Abre em Romanos 5, versículo 8. Alan, me faz um favor, coloca o dedo no relógio ali para mim. E trava ele ali. Em nome de Deus, tira a pilha ali. Senhor, que as baterias do relógio do pastor Sérgio, do pastor Tiago agora parem. Jesus, você está tremendo aqui, Pai. Romanos 5, 8. Versículo de 8 e 9, vamos ler. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda, acabamos de falar sobre isso. Próximo, versículo 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Justificação. Fui buscar a justificação. Cadê aqui? Vamos ver. Justificação, dicionário Aurélio, conjuntos de argumentos apresentados por alguém em sua defesa ou em favor. Aí ele colocou entre aspas, advocacia. Pastor Tiago sabe bem de direito. Não é? Ok? Justificação, conjuntos de argumentos apresentados por alguém em sua defesa. Sabe o que ele está te falando? O sangue dele na cruz te justifica de todo e qualquer pecado. É mais ou menos assim, Oséias, vem aqui. O Oséias me acusa, e ele começa a me acusar. Aí Jesus pula na frente e fala assim, opa, não, nele não. Nesse aqui você não vai mexer. Ele vai julgar, ele vai começar a querer falar, ele, opa. E se ele fala muito, ele fala assim, cajate, cala a boca.
fica quieto. Fica quieto porque você não vai fazer, porque eu defendo meu filho. Pecou? Eu defendo. Não mexe com ele, eu estou na frente dele, hein? Eu sou o advogado fiel. A Bíblia fala o justo juiz. Ele é o justo juiz. Rogério, ele é o justo juiz das causas impossíveis. Ele te justifica de qualquer problema, pecado, aflição. Ele te justifica, ele já morreu, então ele te justifica, ele advoga as tuas causas impossíveis aqui, ele é o seu advogado fiel. Aplauda, ele é o advogado, é pra ele. Uou! E eu vou terminar agora, tá? Prometo. Hebreus 9. Eu sei que tem um montão de versículo aí, né? Mas depois, ó, escuta a pregação ali no ao vivo e coloque, eu quase caí. Hebreus 9, versículo 29, filho. É emoção, porque a presença está forte. Hebreus 9. Eu acho que não é 29, é 22, mas vamos ver. É um dos dois. Hebreus 9, versículo de número 22. Diz assim, ó. Olhem aqui para o telão. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com... e sem derramamento de sangue não há remissão. Sabe o que Jesus fez por ti, filhão? Sabe por que ele morreu ali na cruz? Porque era necessário o derramamento de sangue para a remissão dos meus, dos teus, dos nossos pecados. Sabe que em Levítico vai falar sobre um montão de sacrifício. Sacrifício de holocausto, sacrifício de oferta. Ele vai falar de um monte de sacrifício. Quando Jesus vai para a cruz, era necessário ele cumprir todos os rituais de sacrifício. Sabe o que isso significa? Quando Pedro, uns capítulos antes, olha para Jesus e fala assim, Jesus chega nos 12 discípulos, estão ali bonitinhos, e ele fala assim, ó, filhinhos, né, que eram 12, falou assim, é o seguinte, chegou o meu tempo, eu preciso morrer na cruz, eu preciso ir para a cruz. Judas estava lá no meio, chegou o meu tempo, eu tenho que cumprir a minha missão, chegou o tempo de ir. Aí Pedro, ele levanta, o abençoado, ele levanta e fala assim, Jesus, é o seguinte, eu te conheço. Jesus era metido, eu já falei para alguns isso, né? Jesus era aquele intrometido, ele que fazia as coisas rápido. Jesus pulou na frente e falou assim, não, Jesus, o senhor não está entendendo bem. O senhor não precisa ir para a cruz. Não precisa, não. Sabe por que não? Porque tu és o Cristo. Aí Jesus olha bem fito, sabe aquele olhar, quando você faz alguma coisa e o pastor faz assim, Alex, bem no teu olho assim, ó. E ele faz assim, ó. Aí Jesus olha bem para Pedro e faz assim, ó. Fecha um pouquinho o olho assim, bem na menina dos olhos de Pedro, aquela bolinha bem pequenininha assim, olha bem fixo no olho dele e fala assim, para trás de mim, Satanás. Mas era Pedro, cara. Sabe por que ele fala isso? Porque Satanás estava tentando de algumas formas interromper a missão dele nessa terra. Então Jesus, com sua sabedoria, olha e fala assim, para trás de mim, Satanás, eu necessito cumprir a minha missão aqui nessa terra. Não vai fazer nada para que eu pare. E aí Jesus olha e Pedro, eu acho que Pedro fica meio desconcertado e segue adiante. E Jesus segue a sua missão. E logo nos versículos seguintes você vai ver que ele já é preso. Sabe por que isso? Porque ele precisava passar pelo sacrifício. Ele precisava cumprir todas as regras do sacrifício. Por causa de mim e de você. Por causa de mim e de você. O sacrifício, ele se fez carne, se fez sacrifício por nós. Isso significa o seguinte, ele derramou sobre nós a salvação. Ele entregou sobre nós a salvação. Esse sangue que saiu, goteou dele, significa assim, eu estou te entregando a salvação. Eu estou me fazendo pecador no teu lugar.
Eu estou me fazendo de falho em teu lugar, em meu lugar, em teu lugar. Então eu quero encerrar esta mensagem. Eu teria mais alguns tópicos, mas deixa para a próxima. Eu quero te falar uma coisa nesta noite. Qual é a tua acusação nesta noite? Qual é as tuas falhas? Eu quero te dizer, Ele já te redimiu, Ele já te justificou, Ele já te entregou a salvação. Qual é a acusação de Satanás na tua vida? Então eu quero te convidar a fazer algo agora. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Eu quero te convidar nessa hora. Fecha os teus olhos aí. Fecha os teus olhos aí. Eu quero que, por favor, toda a igreja de olhos fechados. Exceto os obreiros e os pastores, claro, né? Mas você fecha os olhos aí. Não fica olhando para a direita nem para a esquerda. Fecha os olhos. Sabe por quê? Porque esse é o momento que você vai precisar refletir tudo isso que eu falei. Tudo isso que foi falado e pregado aqui, é o momento de você refletir. Antes mesmo de você passar aqui à frente, eu orar por você, os pastores orar por você, eu quero te contar algo. Reflita em quais estão sendo as tuas acusações. Te dou 10 segundos aí para você refletir. Porque pecado, o diabo, ele é expert de te acusar. Conseguiu localizar aí? Agora eu tenho uma notícia para te dar. Ele já morreu na cruz por você. Sabe o que você vai precisar fazer? Você vai precisar se prostrar aos pés de Jesus nesta noite. Então eu quero te convidar aqui. Se você tem alguma enfermidade, se você tem alguma acusação sobre as tuas costas, se você tem algum problema, se alguma coisa o diabo está te acusando, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Esse é o momento do teu milagre. Se você crê em milagre, o sangue de Jesus, o sangue carmesim já está nesta casa. Ele já está mesmo antes de você chegar. Então corra para frente. Corra que hoje é a noite do teu milagre. Essa é a noite que o Senhor preparou para você. Receba esta unção aí na internet também, em nome de Jesus. Se existe alguma acusação sobre a tua vida, se ainda o diabo está apontando o dedo te dizendo você não vai conseguir, você não pode ser curada, você não pode ser livre, eu quero te contar a notícia. E eu aponto o dedo para o inferno e digo assim: você perdeu, Satanás. Você perdeu, Satanás. Porque o sangue de Jesus nos redime de todo o pecado. Eu quero te convidar a adorar aí. Shiribikana Maieso. E nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.